E aí galera, como vocês estão? Voltei pra mais um vídeo aqui no canal, apesar de eu ter começado o vídeo bem feliz. As duas histórias que eu vou contar hoje não são nada boas, mas como eu falei no vídeo passado, eu ia começar a contar algumas histórias que não eram tão agradáveis que aconteceram comigo aqui na França. Pra quem não me conhece, meu nome é Bruna, eu moro aqui na França com a minha irmã Camila, já vai fazer alguns meses, mas não é a primeira vez que a gente tá aqui na Europa. A gente já morou aqui há mais de 10 anos, a gente veio como estudante morar na Espanha, depois eu vim a trabalho, eu vim a turismo, conheço vários países aqui na Europa. Como eu falei, não é a primeira vez e tudo que eu penso, que eu vou falar nesse vídeo, tá sendo construído há muito tempo. Porque os episódios que eu vou falar hoje já aconteceram comigo várias vezes, repetidas vezes aqui, e em momentos diferentes da minha vida também. Quando eu tinha 21 anos, depois agora com 30. E provavelmente se você mora aqui na Europa, você já deve ter passado por alguma situação parecida. Talvez você não tenha pensado que era uma coisa tão horrível assim, você tentou justificar, ou então tentou entender o que estava acontecendo, mas eu sei que é uma coisa que acontece frequentemente com estrangeiros, principalmente estrangeiros da América Latina ou de outros países que não são da Europa ou não são dos Estados Unidos, essas coisas. Me introduz aí, Bruneta, no vídeo. Eu também quero falar. A Camila tá aqui do meu lado pra eu não esquecer de nada, porque no dia que aconteceu, eu fiquei em choque, obviamente. Então a Camila tá aqui pra apoio moral, pra me lembrar de algumas partes. Testemunha. E também pra falar a parte dela. Eu acho que tá batendo na câmera, porque eu tô vendo a câmera aqui. O quê? Eu acho que é até legal a gente dar a percepção que você já tinha em 2013, quando a gente morou aqui, que a minha era diferente pelo motivo que a gente vai falar. E também o de hoje em dia, que eu falei, nossa, antes não era assim, talvez eu não percebesse, e você falou que sempre foi. Pra mim, desde a primeira vez que eu pisei aqui, literalmente desde os primeiros meses, primeiros dias, eu já comecei a sentir uma coisa que eu nunca tinha sentido no Brasil. Mas isso é uma coisa que no Brasil já acontece. O Brasil também é um país bem racista, bem xenofóbico, então dependendo de onde você é, e dependendo da cor da sua pele, você vai sofrer isso no Brasil mesmo. Eu, por ser de São Paulo, não vou sofrer tanto preconceito. Aliás, o preconceito normalmente vem São Paulo que é São Paulo. xenofobia total, né? Exato. Eu não vou sofrer xenofobia no meu próprio estado, na minha cidade. Agora, quando a gente veio pra Europa, né? Foi logo de cara. mas quando você vem pra Europa, você sente por causa disso. Você sente preconceito por ser de outro país. Então, primeiro, deixar bem claro que eu sei que vários brasileiros sofrem xenofobia no próprio país. Sei disso, admito isso, porque muita gente, quando a gente fala sobre a Europa, fala... No Brasil é pior, no Brasil é assim também. Eu sei, no Brasil é assim também. Mas mesmo que aconteça no Brasil, não anula que aconteça aqui na Europa também, e o vídeo é sobre isso. Então vamos lá com a primeira história. Estava eu no Carrefour. Aliás, na verdade, nem no Carrefour, eu estava no shopping, e tem um Carrefour dentro do shopping aqui da cidade do lado, em Angers. E eu e a Camila, a gente tinha ido na Zara comprar umas roupas que estavam em promoção na época, né? E eu tinha comprado várias coisas pra trabalhar, eu tinha comprado várias roupas, mas assim como no Brasil, aqui na França e em outros países da Europa, quando você vai comprar numa loja, às vezes eles cobram pela sacola. É uma coisa já frequente aqui. No Brasil também, quando eu morava em São Paulo, 1000 anos atrás, eles cobravam também sacola no supermercado que tinha na esquina de casa, e foi por causa disso que eu comecei a usar só sacola reutilizável. Foi por causa desse supermercado. Eu nunca mais parei de usar, porque além de ser muito mais confortável pra mim, que eu consigo carregar tudo só em uma sacola, eu ainda comecei a ler sobre o consumo de plástico e tal, então nunca parei de usar. E por isso não é estranho que aqui na Europa seja assim. Toda vez que eu vou pro supermercado, ou então alguma loja, mesmo no shopping, eu vou com a minha sacolinha de pano, ou então a sacola reutilizável. E na Zara foi a mesma coisa, só que como eu sabia que eu ia comprar várias coisas, eu fui com uma bolsa de couro, na verdade não é couro mesmo, couro, como chama, Camila? Sintético. Couro sintético. Fui com a minha bolsa, que ela é gigante, porque eu queria colocar tudo lá dentro. Mas, ou seja, eu quero deixar bem claro pra vocês que na Europa é muito comum ter sacolas de pano e sacola reutilizável de plástico mesmo. Eles estão acostumados, os seguranças, os funcionários estão acostumados a ver pessoas colocando qualquer produto depois da compra dentro dessas sacolas. Ou então mochila também, eles estão acostumados a isso porque as pessoas não querem, primeiro, pagar pela sacola, e segundo, que elas sim estão preocupadas com o meio ambiente, estão mais conscientes a isso, e também tem bastante incentivo do governo, das lojas e tal. Enfim, passei pelo caixa da Zara, comprei, paguei, peguei o recibo, coloquei tudo na minha bolsa e fui pra próxima loja, que era o Carrefour. Eu precisava ir pro Carrefour só pra uma coisa, que era comprar um cadarço. E eu já sabia exatamente onde ficava, porque eu já tinha dado uma volta pro Carrefour outras vezes e vi que o cadarço estava numa seção lá. Então eu falei pra Camila, olha, eu vou lá no Carrefour, eu vou ficar 2 minutos lá dentro, porque eu já sei onde tá. E ela falou que ela ia pro banheiro. Eu falei, tá bom, daqui a pouco eu te encontro aqui perto. Entrei no Carrefour,
Carrefour, fui direto no local que tinha o cadastro, peguei o cadastro e fui até o caixa. Eu sei que no Brasil também, mas aqui na Europa é muito comum em supermercado ter dois tipos de caixa. Vários caixas que você pode passar a sua própria compra, você passa o código de barra, você mesmo paga, não tem nenhum funcionário perto. E tem o segundo tipo de caixa, que aí sim tem funcionário, mas normalmente tem uma fila maior, é pra quem vai pagar em dinheiro, ou então quer realmente ficar no caixa, mas eu nunca vou nesses caixas, normalmente eu vou no caixa que é você mesmo que faz tudo. E aí quando liberou pra ir no caixa, uma funcionária me abordou, chegou pra falar comigo em espanhol e pediu pra abrir a bolsa. Eu olhei pra ela, meio sem entender nada, mas também não tinha problema nenhum abrir a bolsa, mas fiquei meio sem graça e falei, tá bom. Abri a bolsa e ela falou, Ah, são roupas da Zara? Você tá com o recibo aí, né? Aí eu falei, tô com o recibo aqui. Peguei o recibo, ela deu uma olhada e falou, tá bom então, pode fechar. E nisso tudo, gente, eu tava com o cadastro na mão. Eu não tinha aberto a bolsa em momento nenhum, porque eu tenho cartão no celular, então eu ia usar meu celular. E eu não tinha pagado ainda, eu não tava saindo da loja ainda, eu tava a caminho do caixa pra pagar. Então, sinceramente, naquele momento, eu tentei pensar, tipo, por que ela pediu pra abrir minha bolsa? Será que eu mexi na minha bolsa? Será que eu fiz alguma coisa suspeita pra ela querer abrir minha bolsa? Olhei pro lado, gente, tinha uma galera com umas bolsas gigantes, com mochila. Realmente, não tinha por que ela falar comigo, não tinha por que ela pedir pra eu abrir a bolsa. Aí, meio sem entender, eu continuei a minha vida no caixa, fui no caixa, paguei e fui pra direção da porta. Quando você vai sair da loja, tem uma porta automática que você tem que passar o recibo pra provar que você pagou, pra você poder sair da loja. A mulher não precisava ter falado comigo, porque eu ia ter que passar o recibo pra sair da loja. E também tem aquele negócio de segurança que apita, ou seja, se eu tivesse qualquer coisa na minha bolsa, ia apitar. Se eu não tivesse recibo pra sair, eu não ia conseguir sair. Não tinha por que ela falar comigo em nenhum momento da loja. E foi o que a gente falou, você não tinha feito nada suspeito, de tipo ficar olhando pros lados, essas coisas. Eu tava indo pagar a porra do negócio. Exato. Então eu fiquei pensando, cara, até agora eu tô com vontade de chorar, assim, porque é humilhante, gente. Tipo, eu não fiz nada, literalmente nada, pra mulher falar comigo. E chegar falando em espanhol também, É, né? e tipo, por que ela achou que ia falar espanhol comigo? Eu tenho cara de que vou falar espanhol? Pra ela tem. É, pra ela eu tenho. Aí ela já juntou tudo, né? o que isso quer Aparência, dizer? fala espanhol, é ladra isso daí. Exatamente. Pra essa pessoa, cara de latina, da América Latina, não tem dinheiro, com certeza tá roubando coisas aqui no Carrefour. Basicamente é isso, porque não tem outro motivo pra ela ter falado comigo. E muito menos já assumir que eu falava espanhol, sendo que na verdade eu falo português. E não, ela não acha que eu sou da Espanha, não. Com certeza não. E eu sei que muita gente ia falar, ah, mas ela tava fazendo o trabalho dela. A máquina ia fazer o trabalho dela, que era ser o segurança da loja. Mas quem já passou por isso, quem passa por isso, sabe muito bem diferenciar uma abordagem completamente normal em lojas. Eu já fui abordada em outros momentos, quando apitou o negócio, e eu não me senti constrangida nem um pouco, porque eu sei que se apitou, o cara vai fazer o trabalho dele, ele vai ver, o segurança vai ver. Mas primeiro, ela não era segurança, ela era funcionária que tava lá só andando. E segundo, que nada apitou, não tinha por que ela ir lá falar comigo. E também não falou com mais ninguém, né? Exato. Tipo, pegou você pra Cristo lá. Não falou com mais ninguém, tinha uma galera lá com um monte de coisa, e ninguém foi suspeito, só eu, com essa cara, fui suspeita. Nesse meio tempo, eu lá no banheiro, tava tendo diarreia federal, Brasil. É, a Camila foi pro banheiro correndo porque ela tava tendo diarreia, senão ela ia estar comigo. Exato, só que aí a Bruna não chegava nunca. É, e aí quando eu cheguei, eu olhei pra ela e falei... E a gente tava sem internet também, não tava? Acho que Eu tava já. sem internet, não conseguia falar com você. Então eu cheguei pra Camila, ela olhou pra minha cara e falou, o que aconteceu? Que eu tava com uma cara de acabada. branca. Aí eu falei, eu acabei de ser humilhada no Carrefour. Tava quase chorando. Ela tava quase chorando, porque aí que cai a ficha, que você percebe que como a sua cara e o país da onde você é tem um peso muito grande pra você ser bem tratado ou não, ou então pra você ser taxado de alguma coisa, de né? uma coisa. No meu caso, fui taxada de ladra por ter cara, traços, aparência de América Latina. E tá com uma bolsa grande. Tá com uma Isso, bolsa pronto. grande, exato. Crime. E o pior de tudo, eu fiquei tentando pensar, várias vezes eu fiquei tentando pensar na situação. Eu abri a bolsa? Será que eu corri? Será que eu andei rápido? Será que eu fiz alguma coisa suspeita? Será que é suspeito eu ir direto da onde tá o cadastro, pegar o cadastro e lá pagar? Cara, o cadastro custava 3 euros, 6 euros, sei lá. Não era uma coisa de valor. Mas mesmo que fosse, assim, não... Eu tentei achar justificativas pra não sofrer. A gente sempre faz isso, né? Pra não sofrer, pra tentar entender a situação, você faz isso. Mas que eu fiquei chocada, chateada. Eu falei, nossa, que merda passar por isso nos seus 29 anos, você passar por isso. Imagina depois. Ai. Numa atitude, assim, normal do dia a dia, rotina, né? Você simplesmente sofreu uma xenofobia bem de leve, porque daí você conta essa história, as pessoas falam que é doideira na sua cabeça, que a mulher está fazendo o trabalho dela. Pressão sua. Mas quem já passou por isso sabe muito bem Você não tem quando a que justificar, abordagem né? é Exato. quando a abordagem é diferente,
diferente, porque você consegue ver caras e bocas que a pessoa faz, você consegue ver a linguagem corporal da pessoa, o jeito que ela fala, o tom de voz, tudo você consegue ver. Motivo, né? Tipo, não tinha motivo pra ela fazer isso. Exatamente. E também, eu acho que o principal é como você se sente depois dessa abordagem, porque, como eu falei, se acontece isso em outra loja, que apitou lá o negócio de segurança, aí o cara veio pedir a minha bolsa, pediu o recibo, tudo certo pra mim, eu não fico constrangida, não me sinto humilhada, eu não tenho vontade de chorar, até porque, normal. Agora, nesse caso não foi nada normal. Tudo, desde o começo, tudo que eu senti, desde o primeiro momento que ela já chegou falando espanhol comigo, já chegou sendo grossa e tal, e eu fico pensando, nossa, realmente, na verdade, eu falar que é muito diferente, mas é uma linha tênue aí entre a abordagem normal e a abordagem que já beira a xenofobia. E é xenofobia, na verdade, né? Não beira a xenofobia, só a xenofobia mesmo. Quando a Bruna me contou, gente, ela tava arrasada. Ela é minha irmã, eu sei quando ela tá feliz, triste e tal. E ela tava, assim, num dos piores dias que eu posso lembrar, no meio do shopping. E aí eu falei, lembra pra você? Vamos voltar lá, quero falar com essa mulher, vou lá falar por que você pediu pra abrir a bolsa. Só que a Bruna não quis, ela falou, cara... Eu já sei o que eles vão falar. O que eles vão falar é uma abordagem completamente aleatória, normal, procedimento padrão. E a gente não ia ter o francês suficiente pra brigar ainda. Ela falava espanhol, né? A gata falava espanhol. Mas é isso, tipo, você sabe qual é a resposta? É procedimento padrão, normal, ou então a segurança externa, né? Isso que todo mundo fala. A Carrefour, aliás, adora esse papo de segurança externa, né? Mas se a gente volta lá pra quebrar o pau com ela, a gente é a latina barraqueira. A latina barraqueira. Aí sabia que vocês falavam espanhol. Já sabia que você era latina barraqueira. Não tem por onde vencer, é isso. Aliás, muitas vezes aqui, porque eu já percebi que aqui na França, toda vez, na verdade não toda vez, mas muitas vezes as pessoas querem falar espanhol comigo, e aí quando eu falo inglês pra responder com eles ficam tudo perdidos, assustados. Tipo, nossa, fala inglês, meu Deus, so sorry. Mas sempre aquela coisa de assumir que eu sou de um país ou que eu sou de algum jeito porque eu tenho essa cara que é cara assim de latino. Eu sei que até latino me vê e fala, você é da América Latina, meu Deus, que feliz. Sim. Só que aqui eles usam como se fosse uma coisa negativa pra assumir coisas de você que talvez não sejam verdade, né? Que não é verdade. Tipo assim, é bem bizarro. Se você tem uma aparência, automaticamente você fala essa língua e automaticamente você é um bandido que tá tentando dar um golpe neles, que foi justamente o que aconteceu comigo lá nos vídeos de hate da TAP Portugal, que o povo falou que eu quis furar a fila deles. E o pior de tudo é que às vezes tem pessoas que estão fazendo coisas super suspeitas, mas se ela é branca, europeia, não tem problema nenhum, pode simplesmente ter saído da loja. Tanto é que eu penso muito naquela menina lá aquela menina que ela fingiu que ela era herdeira, alemã, blá blá blá. Você acha que eu, latina, ia conseguir sair com uma história dessa lá nos Estados Unidos? Gente, não ia, mas não ia mesmo. Ana Delve. Ana Delve? Você acha que ia conseguir isso? Não, né? Só porque você é branco, europeu, daí todo mundo acredita em você, todo mundo acha que você tem dinheiro. O caso do Jeff também, do Jeff Dahmer lá. Exato, ele também conseguiu se safar Loiro, tanto tempo porque loiro e branco, aí você nunca desconfia dessas pessoas, nunca são suspeitos. O apartamento do cara fedia morte e não era suspeito. Não era suspeito enough, mas eu sim, só pela minha bolsinha grande e essa carita eu já sou suspeita. Outra coisa também, que apesar de eu ter ficado em choque, eu também fiquei pensando, eu vou lá perguntar pra ela o que tá acontecendo, por que ela falou comigo. Mas eu falei, quer saber? Eu vou embora, porque eu já passei pra essa situação várias vezes, já sei de onde vai dar. Vai dar em nada. Eu já passei pra situação e eu não vou me desgastar com as desculpas esfarrapadas pra falar que é coisa padrão. Então, simplesmente eu fui embora, falei com a Camila, ela perguntou se queria voltar, eu falei que não. Ficamos revoltadas. Aí chegamos em casa. Lembra da menina do último vídeo que a gente ajudou a Suíça, que precisava de teto, ficou 3 semanas lá na nossa casa, no nosso quarto, na terceira cama do nosso quarto. Então, ela já sabia primeiro que eu tava sofrendo xenofobia na escola, né? Da professora. E ela também já falou, eu percebi, mas será que não é outra coisa? Depois ela falou, realmente percebi que a professora não... Te trata diferente. E que chato isso, né? Então quando eu falei sobre essa situação pra ela, eu contei o que tinha acontecido no supermercado, sabe o que ela me falou, gente? Sentada no meu quarto. A gente tava dando teto pra ela. Ela falou... Mas, amiga, sinceramente, isso aí é uma abordagem completamente normal, padrão, e que poderia acontecer com qualquer europeu, com qualquer pessoa. Acontece, nunca aconteceu comigo, mas pode acontecer, poderia acontecer comigo. Aí eu falei, gente, por que eu tô falando com essa menina também, né? Tipo, quando você tá numa bolha, ou quando você nunca passou por uma situação parecida, você não vai entender, você sempre vai achar que é mimimi, se você não tem empatia, né? Você vai achar que é mimimi, você vai achar que a pessoa tá exagerando. Tá se vitimizando. Nossa, a professora foi assim com você, agora no supermercado também, todo mundo quer te pegar? Todo mundo é assim com você? Injusto, Isso vindo de uma menina da Suíça, né? Totalmente europeia, que com ela realmente não acontece. E outra coisa, a gente também já tinha conversado esses assuntos outras vezes com ela, e ela não sabia o que era tráfico humano, ela falou de xenofobia, ela falou... Nossa, fiquei muito impressionada que falaram que tinha xenofobia na Suíça porque eu nunca tinha sofrido nada. Ou seja,
assim, vive numa bolha mesmo. E não culpo ela, assim, não culpo mesmo, mas eu até me senti, falei, por que eu falei com ela também, gente? Eu pedi pra levar um, ai, que mimimi, né? Porque é óbvio que ela nem vai entender, é óbvio que nunca, se você é branco europeu, você nunca vai sentir o que é ser uma latina imigrante na Europa. Jamais na vida. Você não consegue se colocar no lugar da pessoa. E agora eu até lembrei daquele caso que a gente já fez aqui no canal, você lembra? Sim. Sobre a Rosa. Eu falei Rosa porque eu não sei o que eu tô falando Rosa. Eu acho que eu penso na... inglês. eu tô pensando na amiga da Camila Rosa, mas não. É uma youtuber brasileira, mas que mora na Alemanha há anos. E ela é imigrante, já faz muitos anos na Europa, na Alemanha, né? Relata as experiências dela. Assim como eu e a Camila, ela fala as coisas boas e ruins. Ela tem marido alemão, ela tem filhas alemãs. E uma vez ela contou uma história de xenofobia e uma alemã fez um react do vídeo dela falando que ela tava exagerando, que não era nada disso, que na Alemanha não era assim, que talvez foi isso, que talvez foi aquilo. Mas é isso que eu tô falando. Quando você é desse país, quando você é local, você jamais vai conseguir sentir, vai conseguir entender esse tipo de coisa que acontece sim com imigrantes, com estrangeiros de outro país, principalmente de países que são considerados terceiro mundo. E é por essas e outras histórias que eu sempre pego o recibo aqui na Europa. Toda vez eu morro de medo de estar sem recibo. Eu falo pra Camila, pega o recibo, porque eu não quero passar por isso, eu não quero passar por essa situação, porque eu sei que eu sou o elo fraco aqui. Eu sei que se tiver um local falando que eu roubei alguma coisa, com certeza vão achar que eu roubei alguma coisa. E pra vocês não acharem que é França ou que foi agora, recentemente, porque tá tendo a crise da imigração aqui, não. Quando eu tava em 2013 em Granada, eu fui numa loja comprar algumas roupas também. E era uma loja que eu amava, eu sempre ia lá, comprava várias coisas. E eu tinha ido um mês antes comprar uma calça, que eu tava usando no dia que eu voltei na loja pra comprar mais coisas. Aí eu tava lá no provador, tava em promoção, rebarras. Então eu ia comprar várias coisas, provei um montão de coisas. No dia não tinha ninguém na loja, só tinha eu e mais 2 vendedoras. E aí quando eu tava saindo do provador, a mulher olhou pra mim, a funcionária, e falou: E essa calça aí? Essa calça também é daqui, né? Falei, sim, eu comprei outra vez. Ela deixa eu ver aqui, calma aí. começou a querer dizer que eu tinha roubado a calça que tava no meu corpo. Sendo que você entrou na loja com essa calça. Sendo que eu entrei na loja com essa calça. Apesar do Carrefour eu ter ficado meio em choque, ter demorado pra entender o que tava acontecendo, nesse dia eu fiquei puta. Eu falei pra ela, como que eu entrei na loja? Então, pelada? Porque essa calça que eu tô usando. E eu tava sem bolso, tava sem nada, ou seja, não tinha onde eu colocar outra roupa. Eu falei, qual roupa eu entrei na loja? Aí ela... Não, eu não tô falando isso, eu não sei o quê. Daí começa, né? Porque quando você fala, quando você afronta, aí eles começam a mudar, falar que você que entendeu errado, que você que é doido. Isso que eu ia te falar, tipo, ela pode até se confundir, tipo, ela saiu com a calça e tal, mas é a abordagem em si, tipo, já assumir que você tá roubando o negócio. Exato. Que se fosse um europeu, ela não falaria desse jeito. Exatamente. Ela não usaria esse tom, ela não usaria nenhuma dessas palavras, ela ia falar de outro jeito. E aí já chegou super grosseira e tal, e eu também. Não comecei a ser grosseira, mas eu comecei a responder. E falei pra ela, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar a câmera, você tem a câmera aqui na loja, né? E ver com que calça eu entrei. Se eu entrei com outra calça, aí você fala que eu realmente roubei a calça. Mas se não, se eu tô com a calça, pronto, né? Ela... Não, eu não vou ver nada, não tenho acesso às imagens da loja, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, tá bom então. E ela, simplesmente, ela não pediu desculpa, ela continuou sendo grossa, ela continuou, como a Camila fala, com a pose de bandida má, né? Porque não volta atrás, não pede desculpa e não admite que tá errada. Continuou falando e eu... puta da vida, porque eu falei, cara, é um absurdo, uma loja que eu gosto tanto, e a mulher me acusando de uma coisa que eu não fiz. Aí fui até o caixa e não deixei barato, não, continuei enchendo o saco dela. Falei, então, faz o seguinte, já que você tá desconfiado, já que você acha que eu roubei, entra aí no seu sistema, com certeza tem um histórico do cartão que eu tô usando agora pra pagar essa compra que eu tô fazendo, e você pode ver que eu paguei a calça, essa calça que eu tô usando, com esse cartão também, vê aí no seu histórico dela. Não precisa de nada, tá bom, não sei o quê. Ah, então tá bom, se tá bom pra você, então tá bom, mas eu tenho como provar que eu paguei essa calça. Se você quiser, eu provo. Aí ela... Não tem problema, já foi. E puta da vida, gritando ainda. Não ouvi em momento nenhum um pedido de desculpa dela. E eu sei que muita gente vai falar, nossa, que absurdo, por que você não chamou a polícia? Gente, eu acho que quem fala isso nunca precisou de uma polícia sendo estrangeira num país aqui na Europa. Você nunca precisou de polícia. Porque, olha, era capaz de eu sofrer xenofobia de novo. Porque eu e a Camila, a gente já precisou da polícia na Espanha mesmo, e o cara chegou pra mim e falou... Ué, isso acontece no Brasil, não?
Tipo assim, querendo anular o crime que aconteceu na Espanha porque acontece no Brasil. E eu falei, não, no Brasil nunca aconteceu isso comigo, não. Se acontece no Brasil, eu não posso reclamar se acontece na Espanha. Tipo, não faz sentido nenhum usar um argumento desse. Se você for brasileiro na Espanha, acontece crime na Espanha, foda-se, porque se é brasileiro lá no Brasil também acontece. Exatamente. Então vamos acordar, porque a polícia, assim, gente, não vão vir correndo me ajudar, não. Mas e com aí, certeza eles vão ficar do lado da pessoa local, sabe? Exatamente, Então, acorde. E eu lembro dessa história como se fosse ontem, com detalhes. Eu lembro, inclusive, da calça que eu tava usando. Esse é o tamanho do trauma que eu senti de ser acusada por uma coisa que eu não fiz, simplesmente pela minha cara e pela minha nacionalidade e por ser estrangeira. Simples assim. E eu lembro que eu também saí da loja acabada. E mesmo que eu já tenha passado por isso milhares de vezes aqui, mesmo assim, não deixa mais fácil. Não é mais fácil. Aliás, eu acho que é até mais difícil, porque você fala, cara, por que eu tô passando por isso? E o que eu tô falando aqui, eu realmente passo por isso desde 2013. Eu tenho exatamente essa mesma cara, esse mesmo cabelo, tudo. A Bruna não mudou Eu não muito, mudei nada desde 2013. Já a Camila é completamente diferente. Quando ela veio em 2013 pra Espanha, ela tava loira, ela falava inglês com sotaque dos Estados Unidos, então todo mundo achava que ela era americana. Ela não passava por essas coisas. Eu sempre passei por isso em todas as viagens que eu fiz aqui na Europa. Vários momentos, muitas pessoas, inclusive não só em questões de xenofobia, mas também homens me abordarem e eu sofri assédio porque eles falavam, com certeza você é da América Latina, com certeza você é do Brasil. Então, pra mim, sempre foi assim, eu sempre sofri por essas coisas aqui. Inclusive, a minha amiga falou pra mim, nossa, mas não acontece nada comigo, minha amiga que é brasileira. Mas a minha amiga, gente, ela é branca, loira, com olho claro. É óbvio que não vai acontecer nada com você aqui, é óbvio que eles vão te confundir. Se você parece uma branca europeia, tudo certo pra você não vai sofrer tanta xenofobia assim. Mas sofre, né? Mas sofre. Quando eles descobrem que você não fala o idioma, aí você sofre. Mas de aparência, assim, logo de cara e achar que você tá roubando a loja, não. Essa mesma amiga minha sofreu por conta do idioma, que falaram, tá aqui tanto tempo e não fala o idioma perfeito? Ou então alguma coisa assim. Não lembro exatamente o que aconteceu, mas foi no trabalho. Ou seja, aparece xenofobia em outros momentos, mas com... Não é logo de cara, igual... de cara. Porque esse negócio que a Bruna falou em 2013, cara, eu achava que a minha vida era muito tranquila. E ninguém falava que eu era brasileira, porque meu cabelo era platinadíssimo. E aí eu falava inglês direto, realmente eu não percebia. E eu achava que é porque eu era mais nova também, que eu não entendia tanto, mas não, porque a Bruna, ela... tinha a mesma idade que eu e percebia as coisas que ela sofria. Porque quando você sofre na pele, você consegue ver, né? Eu, sinceramente, eu lembro dessa época de eu ser maltratada na imigração, de ser maltratada por policial, maltratada no hotel, maltratada no aeroporto, por atendentes no check-in, com homens na rua. Lembro também na estação de trem, que eu fui super maltratada. E essa situação foi a mais clara de todas. Teve um brasileiro doido ainda que falou que ia te deportar, não falou? O brasileiro falou que ia deportar, mas aí falou que imigração. Falou que ia me deportar também, mas eu tava com a minha mãe, já era na época do turismo, foi 2015. Ou seja, isso acontece, gente, ó, 1000 anos. E, gente, a gente é irmã, só que meu cabelo era loiro e eu era blindada disso aí. Então perceba que, tipo, não é doideira da cabeça de ninguém, é uma coisa que acontece. Sim. E eu tenho plena consciência que muitas pessoas passam por isso no Brasil. Essa situação do supermercado já apareceu várias vezes em jornal, na TV, falando do Carrefour até mesmo. Até na Renner também eu vi um caso que por conta da cor da pele também o segurança foi pra cima, falou que era roubo, alguma coisa assim. Como eu falei no começo, eu sei muito bem que o Brasil também é um país muito racista e muito xenofóbico e que eu não passava por isso no Brasil. Eu sei que não existe comparação, mas também não é uma competição. O que eu tô falando é o que acontece comigo aqui. E eu não tô dizendo que é a mesmíssima coisa, não tô mesmo. O objetivo do nosso canal sempre foi compartilhar as nossas experiências, contar nossas histórias, as boas e as ruins. Infelizmente é uma coisa que acontece frequentemente aqui, e é por isso que eu tô contando sobre isso, porque muitas vezes a gente romantiza muito a Europa, a gente fala que as pessoas aqui são super evoluídas, que elas têm educação, que elas têm isso, que elas têm aquilo, mas a realidade é um pouco diferente. Até porque tem muita gente que romantiza, né? Acha que vai vir pra Europa, que não vai passar nada, vai ser tranquilo, ou sonho americano, e aí no final das contas sofre muito mais do que sofria no Brasil, porque aqui também tem preconceito, existe xenofobia e é assim, de todo lado, todos os países, basicamente. Sim, eu acho que um dos motivos maiores que as pessoas voltam pro Brasil não é porque vê que a Europa é mais cara ou alguma coisa assim. É porque sofre xenofobia, não consegue emprego como gostaria. É uma vida difícil. Você tem outras dificuldades. Eu acho que eu já falei isso há muitos anos atrás também. Sim, talvez você vai ter mais segurança, talvez você vai ter mais qualidade de vida, talvez tenha mais poder de compra, mas tem outros problemas, começa a ter outros problemas que você talvez não tinha no Brasil. Problemas com clima, problemas com xenofobia, problemas de não conseguir emprego por conta também do idioma, ou então porque realmente é de outro país. Enfim, são coisas
diferentes que a gente tem que colocar na balança quando a gente vai morar em outro país. E eu sei também que vai vir aqueles que vão falar: ah, está tão ruim, volta pro Brasil. Não tá tão ruim, gente, mas eu ficar quieta não vai mudar a realidade de ninguém. A gente precisa sim falar mais sobre essas histórias. Eu sei que são assuntos delicados, dolorosos, que são chatos de falar, mas eu acho que são muito necessários, porque se a gente sabe o que acontece, se a gente sabe que isso pode acontecer com a gente vem mais preparado, a gente pode também conseguir se defender melhor, ou defender outras pessoas quando você vê isso acontecendo, porque eu tenho certeza que muita gente passa por isso aqui. E o que eu quero falar também no final aqui é: se você nunca passou por isso, se você tá na Europa, você é brasileiro e fala: nossa, cara, eu nunca vi isso acontecer na minha vida, não existe isso aqui, não é porque não aconteceu com você, não é porque você nunca viu, que não existe, que é mentira. Se tem pessoas falando sobre, se tem pessoas dizendo que passam por isso, é porque acontece com outras pessoas. Então, se outra pessoa está falando que aconteceu isso, acolha a pessoa em vez de você questionar a história, em vez de justificar, de querer dizer que é cultura, de querer dizer que é a impressão dela, porque a pessoa que passou pela situação, ela sabe muito bem pelo que ela passou. Então não é você que tem que dizer se é válido ou não, tentar justificar ou defender o outro lado. Simplesmente é uma coisa que acontece e sim, acontece muito comigo, então sempre quando alguém fala sobre essas histórias, eu fico revoltada e fico bastante comovida com a história, porque sei bem como é passar por isso. Então eu digo, apenas escute a outra pessoa, a história dela, acolha essa pessoa, porque é muito cansativo, é muito humilhante e ninguém inventaria uma história dessa por nada nesse mundo. E bom, é isso que eu queria falar pra vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado muito, espero que vocês tenham gostado da participação da Camila também. Ficando do lado. E é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho pra receber notificações de vídeos novos, seguir a gente nas redes sociais. Mila Faria. Fico por aqui, um beijo pra vocês. Eu espero que nos próximos vídeos tenham umas histórias mais divertidas, melhores pra gente falar. Gente, é aquilo. Tem coisas boas, tá? Tem coisa boa no canal, tem história boa que vocês não assistem. Vamos falar do vídeo, Bruna, do Paragliding. Tem um vídeo maravilhoso que a gente postou. É o melhor vídeo do canal, Brasil. Deu uma flopada. Então eu vou colocar aqui em cima pra vocês assistirem. Assistam coisas boas também, que tem muita coisa boa. Gente. Eu e Camila pulando de parapente. Tá um vídeo maravilhoso. Tem imagens pra vocês verem. A Camila na rodinha punk. Eu parecendo uma gazela pulando. Tá maravilhoso. O vídeo é garantido, então não tem só desgraça. Vocês consomem muita desgraça, gente. É um vídeo engraçado. Se você está aqui, consome desgraça. Vou colocar aqui coisa divertida pra você assistir, tá bom? Fique por aqui. Beijo, galera. Beijo. Tchau. Ironicamente, estou aqui na frente do Carrefour, aí passaram duas pessoas na mesma porta que eu falei que dá pra passar quando você acaba a compra e passa o recibo. Apitou e ninguém nem falou com eles. Apitou aqui, ó, gente. Um negócio de apitar. A mulher fez assim, ninguém vai me parar, então tá bom, tchau, foi embora.